você que está aqui na BMC News, estamos começando mais um programa sobre bem-sucedido, nosso encontro semanal, onde a gente sempre tem uma história inspiradora para que você acredite e realmente possa viver e ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E hoje nós estamos com uma convidada aqui mais que especial. Olha só, ela é jornalista, ela é mãe, ela é esposa, tem uma história fantástica que eu tenho certeza que vai inspirar você hoje. Se prepare. Ela é sócia fundadora aqui da BMC News e hoje nada mais, nada menos. Estamos recebendo aqui, sabe quem? Paula Moraes. Paula, até que enfim você veio aqui no nosso programa, Paula. Olha, eu estou orgulhosa de ter sido convidada, por sinal. Olha, vou te falar uma coisa. Olha, a gente estava esperando ansiosamente para você vir aqui. O Luiz já veio, né? E que bom que você aceitou o nosso convite aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer poder falar, trocar um pouquinho, né, de energia com o nosso público. Sempre muito bom. Desta vez diferente, né? Eu estou mais acostumada a estar desse lado. Vamos ver. Mas, Paula, como as pessoas te olham, será que as pessoas imaginam todo esse percurso de história que você tem? Porque o pessoal vê na televisão, às vezes te encontra na rua, fala, Paulo, eu te conheço. Às vezes as pessoas não imaginam toda essa trajetória para chegar até aqui hoje, você sócia de um canal de televisão, fundadora. O pessoal fala assim, meu Deus, será que ela existe ou ela... Não é verdade? Eu tenho uma história engraçada, até por sinal, quando eu comecei no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, ainda era muito jovem, mas eu já era apresentadora do jornal, que era o jornal mais importante da noite, né, na casa. E era bastante conhecida na cidade, por sinal. E aí, nunca liguei muito pra isso, de ser reconhecido ou não. Sim. E aí eu lembro que eu fui ao supermercado de chinelo, cabelo preso. E aí eu escutei, assim, uma conversinha. Eu tava olhando pros produtos. E aí eu escutei o moço falava assim pra esposa, é ela, claro que é ela sim. A mulher falou assim, acha, não é ela não. Você acha que ela ia andar assim, desse jeito, mal arrumada? Aí eu continuei olhando pra lata, assim, da ervilha, né? Procurando, falei, nem vou olhar pro lado. Então você é do interior de São Paulo? Sou de São José do Rio Preto, nascida em Rio Preto, comecei minha carreira lá, já saí da faculdade, entrei na Record, na verdade eu cobri férias numa afiliada da Globo, mas muito pouco tempo, no interior a TV tem, aí logo fui pra Record e fiquei na Record lá em Rio Preto durante 6 anos como apresentadora, aí depois acabei mudando, fui pro Rio, aí... Começou a jornada. Mas você tem alguma referência na sua família, assim, de televisão, de jornalismo? Não. Zero? Ninguém, zero. Ninguém? E de onde veio isso? Acho que muito naturalmente. O meu pai, na verdade, não que seja referência, ele não é jornalista, mas ele escreve livros, assim, já escreveu alguns livros. E é uma pessoa muito comunicativa, então, mas ele não é dessa área, pelo contrário, é engenheiro elétrico e nunca foi... Mas ele tem um pouco, acho que desse talento de contar histórias, né, de uma forma diferente. Mas eu, desde pequena, sempre fui muito curiosa. Desde menina, assim, eu morava próximo de uma rodovia lá, e aí vira e mexe acontecia às vezes acidentes, e aí eu já ia lá, olhava tudo acontecendo, e depois eu narrava os fatos. Minha mãe disse que eu fazia uma matéria jornalística para contar os fatos, mas sempre fui muito curiosa, então sempre conversei com as pessoas, e muito num tom de entrevista, até... Tem gravações de fita cassete, vou revelar minha idade agora aqui, mas eu perguntava pro meu avô, pro meu tio, em quem eles iam votar. Eu sempre, já com 4 aninhos ali, muito, acho que familiarizada com o cenário, tentando entender política desde menininha. Você acha que no interior é mais fácil você vir por esse meio? Porque se a gente olha a história de muitos artistas, pessoas da televisão, pessoas que vieram do interior, começaram naquela rádio local ou na televisão local, e a gente vê muita gente do interior hoje chegando no sucesso, como você, do que as pessoas da capital. Você acha que o começar no interior é mais fácil? Olha, eu acho que assim, tem uma característica muito interessante de pessoas do interior. Primeiro assim, eu acho que são, né, várias características importantes, mas o pessoal do interior, a gente está muito acostumado, principalmente a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Assim, sim. Por exemplo, numa empresa, que nem quando eu entrei no jornalismo lá, eu não era somente a repórter, né, comecei como uma repórter, mas eu mesma também produzia, ia pra ilha para ajudar a editar. Aqui em São Paulo, acho que assim, tem muita estrutura, então você tem mais pessoas. O que você acaba, às vezes, sendo somente muito nichado. E lá você acaba colocando a mão na massa. Então, também, acho que seja um diferencial quando você vem para a capital. E isso foi um diferencial para mim. Porque, por exemplo, em Rio Preto eu fazia de tudo. Eu comecei como repórter, depois virei apresentadora, mas apresentando, eu
fazia a edição sozinha praticamente do telejornal. Eu tinha uma estagiária no início, depois fui pedindo produtora e fui tentando, né, aumentar um pouco do time, mas praticamente fazia quase todas as funções. Quando eu fui para a capital, só que eu fui para o Rio primeiro, isso foi um ponto muito positivo, assim, de me destacar, sabe? E de poder navegar ali por várias funções dentro do jornalismo. Você também tem uma noção diferente. Quando você edita, você já faz o texto pensando na edição. Então, enfim, acho que ajuda bastante. Acho que é uma característica também no interior, apesar de você ter uma concorrência menor, mas você também, eu acredito assim, você consegue se destacar, mas você também é mais limitado com as oportunidades. Foi isso um motivo que me fez sair da cidade também. E rádio nunca pensou? Você tem uma voz marcante. Você nunca pensou em rádio? Não, rádio não. Sempre gostei de TV, assim, muito. Acho que o rádio é sensacional e até acho que fez falta. Eu gostaria de ter feito rádio. Hoje, pensando, né, talvez se eu pudesse dar um conselho para Paula lá de trás, era ter ido para o rádio, sim, porque o rádio ele é muito bom para o improviso. Quem faz rádio, apesar de ser uma característica minha, né, modéstia à parte falando que eu acho que eu me dou bem no improviso, até mais do que texto. Não sou daquelas jornalistas que escrevem textos maravilhosos, eu sou muito mais do ao vivo, mas ainda assim eu acho que o rádio ele traz essa dinâmica muito importante. Sim. Eu não fiz, infelizmente. E você acha que essa atividade que você tem, porque assim, você não é passivo, você é ativo, você sempre corre atrás para você aprender. Como você disse, isso foi um grande diferencial. Você não ficou só limitado em algo, meio que funciona, né? Me ensina isso aqui, que te preparou para quem você é hoje, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante em qualquer carreira, né? Independente do jornalismo, de TV, de qualquer situação. Eu acho que o mais importante é, se a gente quiser, né, alcançar, ser bem-sucedido, é você não poder ser acomodado. Você tem que se autodesafiar. Eu falo, né, eu compito comigo mesma ali numa competição, eu falo assim, não, amanhã eu tenho que estar melhor do que eu sou hoje. Quando eu olho para trás, eu tenho que ver realmente assim que eu evoluí, mas eu acho que isso é através do conhecimento. Às vezes, acho que uma coisa que é prejudicial é a gente se acomodar. Sim. Você não buscar melhorar, entender, buscar, mesmo na sua profissão, mesmo que a pessoa fale, não, eu quero sempre ter essa profissão, não preciso mudar de profissão, mas você tem que mudar internamente. E eu acho que isso é uma característica importante. Eu sou assim, eu sou curiosa, eu acho que tudo na vida, depois quando a gente... É claro, é mais fácil quando você olha para trás. Sim. E você fala, poxa, fez sentido aquilo, né? Às vezes a gente tá tem muitas vezes que eu falo assim, a pessoa tá numa profissão ou num momento da carreira dela, que aquilo, às vezes, daqui 20 anos vai fazer muito efeito, assim, vai ser muito importante. E que vai fazer sentido, Que vai fazer né? sentido, exatamente. Então, assim, eu também sou filha de professora, gosto da parte de educação, inclusive, quando eu era criança, ajudava minha mãe dava reforço escolar para alguns alunos, e na adolescência, né, não criança, assim, eu ajudava a fazer a dar suporte para as crianças, assim, tinha um grupinho de estudo na minha casa, então eu tinha que ajudar ali, olhar a tarefinha, fazer, muitas vezes a tarefinha com algum aluno dela, e aí eu acabava, gostei muito da educação, e isso também foi muito importante para mim, porque assim, a questão da comunicação tem tudo a ver também com a forma de educação, né, a gente não é simplesmente comunicar por comunicar, é comunicar para gerar uma informação importante que agregue, que evolua quem está do outro lado ouvindo. Porque imagina só, né? Sua mãe dando aula de reforço. Vocês estão fazendo aula de reforço porque tem dificuldade de aprendizado. Então isso significa que a sua mãe tinha que ter uma pedagogia diferente para o aprendizado. E você ali, olha que escola, olha só, gente, olha que escola. A mãe pegava ela, colocava ela para ajudar e desafiava, né? Não só ela mesma se desafiava, mas desafiava também você a fazer algo diferente para que o aprendizado, aquela informação chegasse diferente para aquele aluno, né? Sim, foi muito importante. E, inclusive, depois, ali na minha época, meu primeiro ano de faculdade, eu ganhava muito bem, por sinal, dando aula de reforço. Eu já estava, né, formada da escola, e aí eu tinha 10, 15 aluninhos ali de reforço escolar. Consegui comprar meu primeiro carro dando aula. É mesmo? Sinal. Sim, antes de entrar no meu estágio, foi no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a estudar à noite, e eu ficava o dia todo ociosa em casa. Minha mãe falou, não, peraí, aluno não falta. Montou ali salas de estudo, eu acompanhava crianças de terceira série,
quarta série, agora mudou, né, a nomenclatura, Sim. terceiro ano, quarto ano, e ganhei bastante, assim, dinheiro e aprendi também muito, porque acho que o mais legal na vida é o que a gente aprende. Eu sou muito curiosa para aprender, eu gosto de estudar. Até hoje, no meu dia a dia, antes de eu fazer uma pauta, de repente ali, eu tenho que estar preparada, eu tenho que ler sobre ela. Pessoal, olha que bacana que ela está dizendo. Você ser curioso, você ser ativo, faz você fazer construção de oportunidades. Olha só, ela estava na faculdade e aí tinha uma galera lá, ela foi lá, ela deu aula, comprou seu primeiro carro, ou seja, a oportunidade, se ela não estava ali, você construiu uma oportunidade. Sim, e sabendo assim, que aquilo de fato não era o que eu queria eternamente, Transitório. Né? Era transitório, mas fiz bem feito, assim, eu acho que isso é importante também, acho que é um ponto interessante, porque tudo é cíclico na nossa vida, Sim. A gente tem ciclos, né? Mas é importante que quando a gente esteja dentro de um ciclo, mesmo que seja transitório, que a gente dê o nosso melhor nele. Claro, né? E eu acho que é na transição que a gente se prepara. Sim. E eu acho que toda essa transição, quando você está numa bancada de um jornal, querendo ou não, você está trazendo ensinamento, está trazendo a informação, né? E quando você estava lá atrás nessa transição, você foi aprendendo, e cada um é diferente, ninguém é igual, né? E eu acho que é na transição que a gente cresce, você soube aproveitar a transição. Sim, é fundamental. Acho que saber, né, ter essa capacidade de, além da transição, que eu acho que é muito importante, é a gente ser adaptável, né? A se adaptar neste ambiente, mesmo que transitório, eu preciso me adaptar, porque a vida é assim, e até mesmo dentro da minha profissão, muitas vezes eu tive que me adaptar em outras circunstâncias. Um fato foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. Foi, acho que a maior mudança significativa da minha vida, pelo fato que eu era, primeiro, lá no interior, uma vida muito mais segura, tranquila. Eu era apresentadora, e aí eu fui para o Rio como repórter, como linha de frente dos tiroteios, de fazer a cobertura. Que desafio. Que desafio, extremamente. Mas aí eu também precisei me adaptar àquela outra realidade. Eu nunca tinha feito uma cobertura policial. A primeira vez que eu vi uma operação ali, eu fiquei muito tensa. Você ia de colete mesmo? Sim. Mesmo? Aquela operação que teve no complexo ali do Morro do Alemão, né? Todo mundo fala como alemão, mas teve toda aquela fuga antes daqueles aqueles, vou falar, né? Bandidos, eu vou dar a nomenclatura aqui. Eles fugiram, até a imprensa mostrou ao vivo, numa fuga ali, tinham vários, antes da ocupação ali do Morro do Alemão, eu tava lá. E eu fui uma das poucas mulheres, sim, tinha muitas repórteres mulheres, mas uma das poucas ali no primeiro dia a estar nessa operação. Aí depois, né, se estendeu por muito tempo, inclusive na própria Record, depois eles fizeram uma matéria mostrando ali como que foi, né, ser uma das poucas mulheres a entrar dentro do Complexo do Alemão. E foi um desafio, uma mudança muito significativa na minha vida. Destemida te define naquele dia? Na verdade, eu acho que não foi destemida. Eu acho que foi uma questão de responsabilidade. Eu estava ali, eu tinha que fazer o meu melhor. Mas eu estava com medo. Eu estava preocupada. Não vou falar, claro. Seria mentira falar que não estava preocupada, porque era muito tiro. Tive que deitar debaixo da roda do carro, de ter que ficar escondida. É uma situação assim, por mais que... Depois, com o tempo, não é que a gente acostuma. Você vai lidando, talvez, melhor com a situação. Sim. Passei por várias outras situações desse sentido. Mas sempre com aquela preocupação, sim, poxa, minha vida. Mas ali, naquele momento, eu acho que foi minha responsabilidade. Eu tava ali, eu fui trabalhar num dia normal. Aí... acontece uma pauta, vai pra lá, Vila Cruzeiro, tá tendo fuga de presos. Presos não, né? Na verdade, eles não eram presos, eles eram os traficantes, tava tendo fuga dos traficantes. Eu fui, mas assim, eu não imaginava qual iria ser o desenrolar daquilo, não, mas sabe? O mais louco, Paula, é o seguinte, você imagina, você tá lá, no seu horário, e você não sabe o que vai rolar no dia. Não. Né? Às vezes você tá aí e você acha que é o seguinte, olha, amanhã vai rolar aí. Às vezes pode acontecer de uma pauta programada, mas não era o caso. Não. Chegaram pra você, ó, tá fugindo um monte de gente, aí helicóptero, um monte de coisa, vai lá. E aí você tem que desenrolar a pauta e a matéria. Doideira. Em geral, o factual, ele é desgastante, né? Muitas vezes as pessoas, elas não entendem
o quanto isso pode gerar uma ansiedade na gente. Claro. E me gerava muita ansiedade, até pelo fato, assim, eu sou mais organizada, eu tenho essa questão da ansiedade de me programar antes, aquilo que eu falei, eu gosto de estudar antes. Sim. E factual, você não consegue saber o que tá te esperando. E eu sou daquelas, assim, quando eu era repórter, ou se eu iria para uma pauta que era programada, sei lá, se era de saúde, eu tentava ler primeiro o assunto para me preparar, para saber ali, já escrever o texto melhor, bem feito. Lembra que eu falei que eu não sou tão boa ali na escrita, eu sou mais da fala, do improviso? Então era uma questão que era um ponto que eu me desafiava. Poxa, eu quero ter um texto bom, eu quero ser melhor. Então nas pautas que eram pré-agendadas, elas me traziam até uma certa tranquilidade de eu entender o assunto. Agora, quando eu chegava, e no Rio você tem muito factual, você não tinha como se preparar. E não tem um manual, como agir ali na hora de um tiroteio. Então, enfim, trazia, sim, bastante ansiedade, mas foi uma época que, por isso que eu falo, foi muito importante, porque eu tive que me adaptar naquela realidade. Você não acha que chancelou, Paula, no sentido assim, que nem você falou, você estava no interior, aí você era curiosa. Então, deixa eu fazer uma pauta, deixa eu fazer uma produção, deixa eu fazer isso e aquilo. E aí, quando você chega numa matéria dessa que não está pronta, você tem que criar. Você tem o fato, mas você vai criar a pauta, a matéria. Então, todo esse aprendizado que você viveu, essa transição que você viveu muito bem, permitiu que você chegasse naquele momento e fazesse uma matéria excelente. Sim, sim. E aí eu falo assim que, somado a isso, né, de você trazer, né, essa questão de tentar fazer ali o teu melhor, ainda teve aquele ponto que eu falei que eu vim do interior, que eu fazia várias outras funções, então eu também já tentava levar aquilo da melhor forma programado. Isso também foi importante. Sim. Eu fui lá com esse objetivo de crescer na profissão, e foi muito bom, porque foi lá no Rio que eu acabei, né, tendo ali um destaque dentro da minha profissão e me tornei depois correspondente internacional nos Estados Unidos. A vaga de correspondente surgiu ali naquele momento em que eu também estava me destacando no Rio, encarando esses desafios de fazer essas pautas, né, ali, que me tiraram da minha zona de conforto totalmente. Eu não estava na minha zona de conforto, pelo contrário. Mas também isso foi muito importante para essa outra oportunidade que acabou, né, gerando ali na minha carreira. Nesse dia foi ao vivo, Paula, ou foi gravado? Foi, e você não sabe do que aconteceu nesse dia, por sinal. Não, foram várias situações, mas assim, teve dentro dessa, não nesse dia especificamente, no dia seguinte, primeiro nesse dia, o que aconteceu? Minha mãe me ligou, falou, filha, tá tendo muito tiroteio no Rio. Eu falei, mãe, fica tranquila, eu nem tô fazendo essa pauta, tentando acalmá-la, porque ela tava nervosa. Só que na minha inocência, Paula, você aparece no vídeo, você esqueceu que sua mãe assiste o jornal? Minha mãe foi parar no hospital, quando ela me viu debaixo do carro, da roda do carro. Eu gravei uma passagem, né, que é aquela hora que o repórter aparece falando, mas na hora que foi ao ar, eu já tava na minha casa, a matéria já tinha acontecido. No dia seguinte, no final de semana ali seguinte, eu entrei ao vivo pro programa que era o programa do Gugu, e eu nunca tinha feito o programa de entretenimento, sempre fui do jornalismo, mas naquele dia, poxa, que legal, vou entrar no programa do Gugu, nunca tinha feito, né, o programa do Gugu, avisei a família inteira, ai, olha, hoje domingo é meu plantão, eu vou entrar no programa do Gugu, e a família inteira na frente da televisão, num domingo lá assistindo. Eis que começa o tiroteio, eu tava ao vivo. E a minha família inteira assistindo. E eu falei, poxa, depois eu falei, por que eu fui avisar que eu estava ao vivo? Porque eu deixei no domingo do Gugu com o tiroteio. E eu tive que, na hora, claro, eu não pensei nisso, saí narrando, fazendo o meu trabalho. Depois um monte de mensagens, assim, quase todo mundo desesperado, preocupado comigo. Apesar de me verem ali, estando bem, né? Mas tá no meio do tiroteio. Mas acabou que aconteceu que a família ficou desesperada. Minha mãe, naquela época, passou ali boas emoções. Minha mãe e meu pai, né? Testou o coração naquele dia. O coração. E aí você, claro, começou a se destacar, começou a ter todo esse diferencial. Aí apareceu a oportunidade de você ir para os Estados Unidos ser correspondente, é isso? Sim, fui para ser correspondente. Uma outra fase, acho que muito importante, né, dessa virada de chave. Eu falo que a primeira foi sair do interior e ir para o Rio. A segunda foi realmente me tornar correspondente. Eu acho que talvez alguns dos ensinamentos dessa fase para mim, o quão importante é a gente estar preparada para as oportunidades. Então, assim... Anota aí, pessoal. A gente tem que estar preparado, porque aconteceu muito
assim, sabe, assim, despretensiosamente, muito rápido até, e eu falo assim, eu estava preparada, mas eu me cobro, eu falo, eu poderia estar mais preparada, de um inglês mais fluente, por mais que eu me virava bem, mas é muito diferente você ser um turista falando inglês e você ser um correspondente, porque o correspondente é aquilo que eu acabei de falar, você não é nichado, um dia você faz uma pauta com termos jurídicos, um dia você faz uma pauta com termos médicos, um dia você faz uma pauta com termos tecnológicos. Outro dia tá falando do Papa porque aconteceu alguma coisa. Exato, então assim, muitas vezes as pessoas falam, não, eu falo inglês, a pessoa, ela entende muito talvez do business dela. Agora, o jornalismo, ele não tem um business único. E aí foi nesse ponto que eu falei, poxa, eu podia ter me preparado para essa questão, mas sim, me saí super bem, até falei que bom que o correspondente ele não fala o inglês na frente das câmeras, né, sim. A gente fala nos bastidores e depois a gente traz a informação, mas tem um peso de uma responsabilidade muito grande você ser correspondente, é uma informação e que muitas vezes ela chega, né, um peso muito grande quando vem uma notícia dada por um correspondente internacional, então eu me cobrava muito em relação a trazer realmente aquilo melhor, da melhor forma possível, principalmente quando eu falava de política internacional, uma pauta, né, muito mais elaborada ali, eu tô falando, representando aquele país para o meu país. Então tem um peso ali. Olha que louco isso, né, pessoal? Presta bem atenção. E aí que você começa a entender, quando você chega, olha, até aqui você vai entendendo, nossa, será que ela estaria lá se ela não fosse curiosa, lá com a mãe dela? Se ela não tivesse aberta, tá junto com a mãe aprendendo? Será que se ela não fosse curiosa, por exemplo, e tivesse a vontade de ensinar na faculdade, depois lá na TV, você aprender a fazer pauta, aprender tudo, depois você vai para o Rio de Janeiro, e que tudo isso foi uma construção para você representar o seu país dentro de uma emissora fora, porque, como você fala, é uma grande responsabilidade, né? Porque a notícia de lá vai vir através de você. E a forma que você interpreta ainda aquela... É isso, né? É isso. Porque realmente, e hoje em dia, eu acho que é um desafio muito grande, até o jornalismo em si, de você conseguir... Eu ainda me mantenho muito, eu sou muito crítica ao jornalismo atual de hoje em dia, por sinal. Eu tento fazer sempre assim, trazer aquilo sem viés, sem torcida, mas colocando os fatos, né? Hoje em dia, isso até se perdeu um pouco nessas características mais politizadas, né, ou polarizadas por sinal de política, mas quando eu estava lá, eu tentava muito pensar nisso, sabe? A minha responsabilidade é levar essa informação, interpretar isso da melhor forma possível e levar essa informação para o meu país. Então, realmente teve um peso muito importante, foi algo, acho que extraordinário, acho que o ápice de todo repórter é um dia conquistar ali esse degrau de você ser aí um correspondente internacional. Eu realizei isso aos 30 anos, na verdade, eu estava com 30 anos ali, mas eu me cobrava muito em termos de fazer sempre ali o meu melhor para isso. Mas, Paula, com certeza deve ter algum perrengue que você passou lá. Engraçado, que você podia contar pra gente aqui, né? Especificamente nos Estados Unidos? Lá. Teve porque vários, todo mundo te via lá e falou assim, nossa, que flores, né? Tá lá em Manhattan, tá lá e de repente só não sabe os perrengues que passa e às vezes depois a gente dá risada, né? Não, foram vários, assim, em relação principalmente à questão do inglês. Eu lembro que eu tava conversando com uma pessoa, um fora esse meu aqui, e aí ela era uma americana que tinha um sotaque que eu não entendia muito ali, ela falava muito rápido, e aí ela falou ali que eu tinha que procurar uma pessoa para pedir aquela informação, e foi quando eu tinha acabado de alugar o apartamento, e aí eu liguei no telefone e eu tava tentando falar, eu falei, olha, eu preciso falar com o seu Edson pedindo para falar com o seu Edson. Aí a pessoa do outro lado falava assim, mas não tem. Eu falei, não, mas aqui é a fulana aqui do meu prédio que me passou esse telefone e tal. Aí a mulher falou assim, não, você tá querendo, aqui é uma companhia do Thomas Edison. Aí eu, poxa vida, eu não tinha entendido, eu entendi basicamente ali, e ela tava muito grossa ali, ríspida, sabe? Naquela forma de falar. E aí eu falei assim, daqui pra frente nunca mais eu vou sair com dúvida. Eu vou falar, não, senta, me fala, deixa eu entender, porque eu não posso mais passar, tipo, uma situação constrangedora. E a mulher, aquela hora que foi logo que eu cheguei, né, eu tava muito tensa. Eu li um contrato
Cara, eu li um contrato de, sei lá, 300 páginas mais ou menos para poder alugar aquele imóvel. Era tipo um leasing, na verdade, não era um aluguel somente. E aí tem isso, a mulher falando, explicando, e eu lendo assim, sabe? Sabe quando você não presta muita atenção? Aí ela falou, tá bom, eu ligo pra pessoa lá do outro lado e pergunto, né? E tiro a minha dúvida lá, né? E aí depois passei por isso. Eu falei, não, isso serviu pra eu aprender. Mas foram várias situações engraçadas. Gente, tá com Paula Moraes aqui. Olha, nós vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco você vai entender muito bem, sabe o quê? Como surgiu essa inspiração da BMC News. Você acha que ela parou por aí? Isso foi só o começo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, hoje recebendo aqui a Paula Moraes, podemos dizer assim, a chefa. Me colocaram esse apelido aí. Não sei se foi carinhosamente, eu espero que sim. Ô Paula, mas veja só, você não para, aí você foi lá para os Estados Unidos, né, viveu essa experiência de ser, mas aí você, dona de um canal de televisão. E você sabe que os Estados Unidos foi ali, essa passagem minha por lá, foi essencial, por sinal, para a gente desenvolver aqui a BMC. Porque uma das coisas que me chamava muita atenção é a dinâmica do jornalismo americano. É diferente, né? É. Apesar que o Brasil já, né, nos dias de hoje se adaptou até um pouco mais nesse formato, mais de comentaristas até, da notícia ser muito mais rápida e dinâmica do que naquela época, mas aqui no Brasil ainda, naquela época que eu morava lá, tinha muito aquele perfil do VT, que chama, né, do videotape, ser muito ali, vem a narração, aí vem uma entrevista, aí vem o repórter aparecendo, que é a passagem, e era algo construído, só que nos Estados Unidos, a informação ela era muito rápida para aquela época e me chamava muita atenção, porque aqui a gente ainda fazia, por exemplo, quando eu ia pra rua, fazia uma matéria 1h, ela ia ser editada para ao ar às 8h, um exemplo, vai. E lá não, era pegar o microfone e tinha uma naturalidade. Eu sou muito natural, por sinal. E isso me chamava atenção. Então a repórter, se estivesse na chuva, ela entrava com o guarda-chuva. E aqui não pode. Então tinha uma plástica, uma estética que endeusa, parece que, né, o apresentador ou o jornalista, e a gente não conecta tanto com o público. Então aquilo que a gente vê nos filmes é aquilo mesmo, então? Veio a notícia, toca. E lá é muito dinâmico, e isso foi uma das coisas que, assim, me chamava muito essa atenção, porque trazia porque hoje, a notícia em si, ela tem uma velocidade de mudança muito rápida. Então, se eu fizer uma pauta, de repente, a não ser que seja aquelas que nós falamos, de saúde, enfim, que não vai ser tão perecível, mas tudo pode mudar. Então, hoje até se faz mais ao vivo, né, nesse sentido, muitas emissoras até reduziram ali, talvez, um pouco desse formato de matérias gravadas, até para trazer mais essa dinâmica. Sim. É igual você ler um portal. Hoje, daqui 5 minutos, a notícia já mudou, já atualizou ali a capa do portal. Então, isso naquela época, em 2013, que eu fui correspondente, ainda que era muito engessado. E eu gostava disso lá nos Estados Unidos, quando eu assistia os jornais da TV americana. Então, isso foi um ponto. E a segunda questão é que o projeto da TV, né, em si, já existia antes dos Estados Unidos, por sinal. Sim. O Luiz, a gente até foi com esse objetivo de amadurecer mais esse projeto, essa ideia, e o mundo ali, é o berço, né, que a gente pode, talvez, acho que navegar muito em relação a investimento, a aprender. Não era a minha praia, nunca, né, nem imaginava que um dia eu pudesse estar aqui falando sobre mercado financeiro, sobre economia. Eu era do factual, era muito mais fácil fazer matéria ali que eu estava mais habituada. Foi um outro desafio, inclusive, ter que estudar e partir para este segmento especificamente da BMC, mas ali naquela passagem nossa pelos Estados Unidos, isso foi fundamental para se construir a BMC News hoje. É porque, veja só, o mercado é dinâmico, né? Ele pode mudar a qualquer momento. E você tem que ter aquela notícia naquela hora, podemos assim dizer. Inclusive lá, você tem canais, né, que já são focados nesse tipo de conteúdo. A gente via um gap muito grande. O Luiz trabalhava no mercado financeiro antes, e o projeto surgiu justamente, né, foi uma ideia dele, que enxergava uma grande oportunidade e uma carência para o investidor. Eu falo que hoje a BMC News, a gente democratizou
a informação para os investidores, informações que antes elas estavam muito restritas a um grupo privilegiado de investidores. Então, somente alguns investidores que tinham papo ali com o gestor, que poderia entender de fato, e geralmente esses investidores, eles já estão ali alocados e tem alguém fazendo essa gestão para eles. Agora, o investidor, né, a pessoa física pequeno, estava muito carente dessa informação e tinha muita informação apenas nos sites. Então, assim, portais, isso existe, mas muitos portais, nada, né, contra aqui, pelo contrário, plugados em instituições financeiras. Então, muitas vezes, o investidor, ele coloca em xeque, será que aquilo ali realmente é uma boa para mim? Ou eu estou sendo induzido a achar que aquilo é uma boa porque quem está escrevendo tem um interesse por trás, porque está plugado a um banco, a uma corretora. Quando você for, por exemplo, vai no seu banco, você não vai mais. Né? Mas o gerente te oferece um produto. Ele te oferece um produto. Aquilo é bom para quem? Para mim ou para Ou para a comissão que ele está ganhando. Para a comissão que ele está ganhando. Exato. Então, assim, a gente, quando, né, a gente pensou exatamente na BMC News, a gente enxergava ali várias oportunidades, mas primeiro, em ter uma oportunidade de ser pioneiro nesse segmento, de trazer o vídeo e essa dinâmica, que era o que eu gostava, e também pelo fato de você levar essa informação, por isso que o nosso slogan é informação que gera valor. O valor do aprendizado, que aí entra a questão educacional. Sim. Não é simplesmente notícia. A notícia, ela é commodity, ela está em todo quanto é lugar. Você abre ali qualquer portal e você sabe se o ativo está subindo ou se está caindo, mas entender o movimento, o porquê, ouvir grandes profissionais o que eles estão pensando, porque muitas vezes é um movimento pontual e ali talvez aquele ativo que possa, né, tá caindo especificamente hoje, ter oportunidades ainda de ganho, mas tentar entender o que os profissionais pensam sobre aquilo. Então, pensando nisso, aí a gente até pensou na informação que gera valor nesse sentido, que é o valor, que é esse valor que acho que ninguém tira da gente, que é o que a gente aprende no dia a dia. Eu até falo que a BMC é como se fosse um MBA diário, que quem assiste aprende muito aqui com a gente. Posso te confessar uma coisa? Você sabe que no Sou Bem-Sucedido, os membros, muitos me procuram e falam para mim assim, Júnior, eu mudei um pouco a minha forma de se atualizar. Então, antes eles ficavam assim, vamos colocar, nada contra também, vou ver uma notícia num portal, ou ver um outro canal. Então, muitos, por exemplo, deixam a BMC rolando, eles vão aprendendo, assim, olha, eu estou mudando a minha forma de pensar, de enxergar as coisas, até de pensar diferente, de ser livre, realmente, de deixar de ser engessado na informação e pensar no meu futuro. Isso é um ponto também que eu sempre pensei nisso, em ser uma alternativa. Eu nunca quis ser mais do mesmo. Não vou competir com canais de notícias tradicionais, não é e nunca foi o nosso objetivo. Sim. Tanto que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de política, a gente fala daquela política que vai trazer impacto para a economia ou para o próprio mercado, né? Enfim, então assim, a gente não traz aleatoriamente, pode ser que tenha, que nem no caso da guerra, foi um caso muito específico que a gente fez uma cobertura muito focada em guerra, mas é porque a guerra ela trouxe um impacto econômico muito grande também. Mas a gente fez aquela cobertura jornalística, né, durante aquele período, quando começaram ali os bombardeios na Ucrânia, que a gente começou a fazer uma grande cobertura e acabou virando mais, até um pouco, né, a gente chama esse termo virar a pauta, a gente virou mais a pauta exclusivamente para isso, por conta das próprias consequências disso para a economia. Mas, em geral, eu não estou aqui querendo competir com outros canais de notícias que trazem qualquer tipo de notícia. A gente quer ser essa alternativa. E eu acho que muita gente está até cansado hoje em dia das notícias tradicionais e da forma como se faz essas notícias, né? A gente estava falando que eu sou crítica um pouco em relação à questão do jornalismo, do viés, claro, nítido, sempre existiu, sempre. Não dá para falar que não existiu, porque desde que eu comecei na minha carreira, existe linhas editoriais dentro de cada emissora, isso é fato. Mas hoje perdeu-se talvez, né, aquela linha tênue de tirar, ficou uma coisa muito aberto
e virou torcedor. Você vê jornalistas que são torcedores, eles torcem ou distorcem para determinados candidatos. Aqui, a gente tem um posicionamento, a gente traz comentaristas que têm os seus posicionamentos, mas nunca vai ver ali um jornalista da BMC levantando uma bandeira, trazendo ali como uma torcida. A gente traz o ponto e o contraponto, geralmente de todos os assuntos. E eu prezo por isso. Eu acho que, como telespectadora, que eu faço esse exercício também de sentar e assistir a concorrência e assistir outros canais, mas muitas vezes eu falo, meu Deus, eu não aguento mais esse assunto, não aguento mais, assim, você não consegue mais assistir. Então, assim, eu me ponho no lugar de quem tá assistindo, o quão cansativo é. Às vezes a pessoa ela quer alguma coisa de diferente, algo que agregue. A televisão hoje, ela perdeu muito espaço pro digital, porque o digital ele tem muito mais a questão do lazer, de tirar um pouco do estresse da pessoa. Tem gente que passa horas ali vendo videozinho para dar risada e se divertir, mas eu imagino que a televisão ela precisa ter essa alternativa de você trazer a informação, ser bem informado, mas tirar talvez a pessoa daquela bolha que ela tá vivendo, né, que só vê notícia daquele tipo, e trazer algo que seja educativo, que ela aprenda, que ela evolua como pessoa. Sim. Isso faz ela crescer, né, Paula? Sim, sim. Ela deixa de ser mais um na sociedade. Eu vejo isso muito na BMC, ela tirando as pessoas de ser mais um na sociedade. Quantos, por exemplo, lá no Sou Bem-Sucedido, por exemplo, eles procuram, agora eu quero começar a investir. Então. Agora, como é que é isso? Deixa eu aprender. Porque, infelizmente, ainda no Brasil é muito baixa a quantidade de pessoas que não conhecem ou que não investem, e poucas pessoas investem hoje, né, Paula? Por falta de educação. Que isso realmente é aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? O quanto a educação ela é importante. Nosso número é muito baixo de investidor hoje na Bolsa, nosso mercado é muito pequeno, mas eu tento enxergar pelo lado positivo. Ainda temos um mar e um oceano para, né, poder aproveitar de oportunidades. Isso foi uma sacada de vocês? Não necessariamente você fala assim, de ter poucos investidores? Não. Por exemplo, porque vocês estão indo num caminho muito bacana de educar e as pessoas estão descobrindo. Então, quando as pessoas elas se despertam, elas sabem onde procurar. Então, ou seja, é um nicho que muita gente, às vezes, não se interessa, talvez? Então, a gente sempre quis se posicionar como uma referência nesse segmento. Não foi proposital. Então, a gente tenta ser sempre, né? Eu acho que isso é muito importante. Até eu lembro que numa das primeiras conversas, reuniões, o que a gente quer ser como a BMC? E aí eu lembro que eu falei, como as pessoas falam, né? Muitas vezes, dá uma gulgada lá pra você descobrir, dá uma BMC ali, dá um BMC pra você descobrir se isso realmente faz sentido pro mercado. Então, eu sempre quis ter isso como uma referência. Isso vem através de autoridade, de credibilidade, também não é da noite pro dia, você tem que construir isso, e isso é algo diário. Sim. Não pode ter um deslize. Um deslize, hoje, você perde toda uma reputação. Então, por isso que eu falo que é sempre muito importante, a gente preza muito realmente ali em trazer a informação correta, porque você também está falando de dinheiro, de ativo de uma pessoa, você precisa ter uma responsabilidade muito grande por trás dessa informação. Então, eu acho que assim, a gente quis aproveitar dessa oportunidade de ver um crescimento na Bolsa, de pessoas que começaram a abrir conta. Eu acho que isso teve um papel muito importante de alguns influencers que começaram a falar especificamente que a pessoa ela podia ter uma educação financeira, e aí tivemos um movimento de abertura de contas. Mas e o pós? Aí a pessoa você viu ali alguns influencers lá atrás fazendo uma preparação para elas saírem da dívida e abrir uma conta, pensar em investimento. Mas e aí, né? Aí o depois. É aí que a gente entra. O depois é fundamental. E aí hoje eu falo o quão importante é ser essa referência, que é esse o sentido. Tem excesso de informações, e hoje tem muitos outros influencers que falam ali de um ativo, falam, né, eles, claro, não dão call, que não pode, mas meio que mostra ali na carteira deles, e aí a pessoa fala, se fulano investe em tal papel, eu também vou entrar. Mas e aí, será que é bom para ela, pro perfil dela, pro portfólio dela? Então, assim, o que eu falo é que primeiro que a gente fala para um público mais aprofundado no tema. Sim. Mas segundo que a gente quer ser essa referência da credibilidade. Por isso que eu falo que a gente não está plugado em nenhuma instituição, a gente não tem esse viés de interesse para falar bem ou mal, de repente, de Petrobras, de Vale, enfim, eu preciso saber. Então, assim,
Hoje mesmo, Vale, né, só um exemplo, Vale queridinha de muitos analistas, hoje veio um analista falando que não enxerga que tenha perspectiva positiva para Vale. Então assim, a gente sempre tenta trazer os dois lados para que o investidor tome a decisão dele, nunca influenciá-lo a tomar esse tipo de decisão. Você amplia a visão dele, né? Sim. Mas Paula, 3 anos. 3 anos, começaram com um canal no YouTube, em 3 anos. Gente, tem noção do que é isso? Pode ser que exista, eu não conheço, mas pode ser que exista. Em tão pouco tempo, se tornar referência, né? Não só no Brasil, mas na América Latina. E vocês, em 3 anos, estar hoje chegando em todos os lares pela TV. Qual que é o segredo? Explica pra gente. Trabalho. Porque não é muito. Porque não foi fácil, Paula. Eu conheço a história profundamente. Não foi fácil, mas vocês... todo lugar que eu vou, a pessoa fala, gente, 3 anos, e ver o trabalho de vocês, né? Tudo que você está contando aqui gera frutos, e esse fruto que tem hoje, vocês hoje ser um grande canal de TV. Não, realmente a gente não, nós aqui sempre, eu falo muito assim, a gente sempre teve um propósito, acho que esse é o ponto primordial, né? E não desistir nos obstáculos ali, porque muitas vezes você fala, poxa, mas será que eu tô certo, né? Será que realmente esse é o caminho? Por exemplo, muitas vezes eu até ouvi, por que vocês querem dar um passo de ir para uma TV, sendo que o mundo hoje é digital? Por que não ficar somente no digital? E aí você fala, poxa, mas será que eu tô realmente errada, né? Você chega a pensar ali, a pessoa te faz você pensar, mas aí eu falo, você pega e fala assim, não, mas eu não posso ser só mais um canal digital. Tem inúmeros hoje, né, nas plataformas digitais de streaming. Eu preciso ter algo diferente, eu preciso ser uma referência. E ser uma referência, fazer um movimento hoje, né, estar nas operadoras de TV fechada, a gente não está só nas operadoras, a gente está dentro de uma grande plataforma, por sinal, que é o Profit da Nelogic, a gente está ali falando especificamente para milhares e milhares de investidores, tem uma grande responsabilidade. Essa foi a estreia primeiro, inclusive, dentro dessa plataforma, foi algo que fez também a gente mudar de patamar, foi algo muito importante pra gente, que nos diferencia também muito de ser apenas um canal, mas ir para uma TV fechada e para as operadoras de TV fechada, eu acredito que isso é um outro grande diferencial, porque poucos, assim, são 6 canais de notícias hoje numa TV fechada no Brasil e a gente é o 6º, por sinal. Então, assim, isso traz aquele selo que eu sempre falei, da chancelar dali, de credibilidade e de autoridade. Não estou preocupada especificamente, porque eu acho que o mais importante também é a gente hoje tá em todas as plataformas. A gente criou um ecossistema dentro da BMC. Então, assim, eu tô dentro de uma plataforma para o investidor. Eu tô dentro de um canal de streaming no YouTube. Eu tô dentro das operadoras. Eu falo com públicos diferentes. O público que consome a gente através de uma TV fechada é totalmente diferente do público que é um operador, de repente, que tá assistindo a gente pelo digital. Então, assim, saber navegar por todos esses mares ao mesmo tempo é o maior desafio também pra gente. Porque a informação que gera valor tem que chegar por todos os meios. Todos os meios. Tem que chegar por todos os meios. E aí eu acredito nesse trabalho da educação que a gente estava falando lá atrás, que mesmo que hoje, muitas vezes a pessoa pode estar assistindo a TV, os filhos começarem a despertar esse interesse nessa pessoa para passar para os filhos, para futuramente ter um pouco mais dessa questão educacional de investimento. A gente, infelizmente, a nossa cultura, o brasileiro, a gente gasta muito errado. A gente gasta muito e gasta muito errado e não pensa no amanhã, né? Na tua aposentadoria ali. Muitas vezes as pessoas fica ali pensando na aposentadoria via INSS. E na verdade precisa ter uma mudança. Gostaria muito que isso fosse uma política pública, mas acho que a gente não pode ter essa utopia. A gente tem que ser realista e eu acho que o papel da iniciativa privada também é gerar algo que transforme a vida das pessoas dentro da minha limitação, né? Claro, eu não tenho a mesma força que teria se fosse uma política pública, uma educação nas escolas de uma forma correta, mas
plantar aquela sementinha, que eu acho que é o que a gente tem feito muito, e construir isso. Quem sabe futuramente, né, a gente consiga ter um número maior de investidores e que entenda do assunto, também para não tomar uma decisão errada. Você estava falando agora, eu fui longe, eu fico imaginando, quem sabe em breve, né? Imagina você ter um programa aqui falando para o público infantil, ensinando a investir. Uhum. Eu acho que tem que começar, assim, esse trabalho precisa ser feito, já pensei nisso também, inovador, eu acho que é inovador. Acho que é importante, é claro que existem algumas questões ali de você falar de dinheiro, talvez de uma forma mais didática, mas eu já pensei nisso e eu acho que também é importante para começar a mudar talvez o nosso mindset, né? O brasileiro tem ainda essa questão de gastar muito aleatoriamente, diferente, por isso que tem números muito baixos de investidores em relação a outros países. Ô Paula, como é que você dá conta? Porque veja só, gente, olha só, ela é empresária, ela é apresentadora do jornal, ela é mãe, esposa, ela é irmã, ela é filha. Como é que você dá conta de tudo isso? É difícil. Até outro dia alguém me perguntou também nas redes sociais, eu falei assim, primeiro que eu não sei se eu dou conta também de tudo isso, né? Mas eu acho que acaba sendo natural e eu tento prezar assim em relação, muitas vezes eu falo, tô sendo uma filha, tô falhando como filha, né, não tô muito presente, meus pais moram no interior, vou pouco pra lá, apesar de falar todos os dias com eles, mas assim, sempre tem aquele lance da mulher se cobrar, né, mas eu procuro sempre assim, eu estou aqui dentro, eu tô aqui dentro, aí eu tô em casa, sabe, eu tento separar um pouco os papéis, não é fácil, principalmente quando muitas vezes eu sou casada com meu sócio, e aí a gente teve que se policiar muitas vezes para não ficar falando só da BMC dentro de casa. Porque senão a gente tem aquela sensação de que a gente está 24 horas só falando desse único assunto. Então, assim, também tivemos que nos policiar para ter a vida ali de marido e mulher, de pais, fora do trabalho, porque também a gente ficava muito focado. E não tem como desligar, é muito difícil. É uma tarefa que me policio muito para isso. Quando você vê, você já está comentando tal coisa. Mas tem uma geração nova aí que já tá sentando na bancada. Eu vi esses dias aí. A gente pode mostrar o vídeo? Pode. Claro. Gente, dá uma olhada quem estava na bancada esses dias da BMC News. Bem-vindo a BMC News Informação que gera valor. E aí, Paula? E você sabe que eu acho que tem talento, viu? Não é porque é meu filho não, mas ele tem. Ele é jornalistinha, meu Deus. E ele fala... Engraçado que ele entende um pouco assim das coisas. Ele chegou hoje pra mim, na hora que eu tava vindo pra cá, ele falou assim, você não vai gravar sua escalada? Aí eu falei, ai filho, não, hoje a mamãe não vai gravar a escalada. E depois eu fiquei pensando, ele repara todo dia, porque eu gravo a escalada, que é quando eu chamo no jornal, né? De casa, até eu vir pra cá, porque dá tempo do editor aqui editar. E eu falo, e ele entende, né? Então ele veio aqui esses dias, sentou na bancada, BMC News, informação que gera valor. Mas ele fala, assim, eu acho muito engraçado. E ele tem um pouco do perfil de ser curioso. Ele parece, assim, ele parece muito comigo quando eu era pequena. Aquele lance que eu falei de querer aprender, ele é muito curioso. Mas ele é muito inteligente. Ah, não é porque é meu filho não, mas eu também acho. Mas eu acho... Não, mas ele Você sabe o que eu acho bacana? Porque ele estuda, sabia? Mas eu acho que porque você e o Luiz estimulam. Estimulamos, isso é verdade. Né? E isso é um grande segredo, pessoal. Se você quer que seu filho seja bem sucedido, estimule ele dentro daquilo que ele tem aptidão, porque às vezes um pai é um advogado, aí ele quer que o filho seja advogado, ou às vezes o pai queria ser um médico, ele não foi, aí ele quer obrigar seu filho a ser médico. Então, você vê, né, o Benício, ele vai apresentando a sua filha, vocês vão motivando. Vocês têm muito isso, né? Deixa ele ser o que ele quer ser. Ah, sim, totalmente. Mas eu acho que motivar talvez seja isso, né? Eu também acabei passando isso pra ele. Coisas bobas do dia a dia, mas um exemplo, ele era muito pequenininho e tinha 2 almofadas na minha cama. Uma com a letra P e uma com a letra L, né? E aí ele perguntava, eu falava, filho, P de Paula, P de pipoca. Eu ia falando ali as palavras com a letra P pra ele, dente pequenininho ali, 2 aninhos. L de Luiz, o nome do papai. L de luva. Ia falando, sempre vários nomes também. Falava frutas, tentando relacionar. E foi, assim, automático. Ele tem 4 anos, ele ainda tá no Jardim 2. E aí ele começou a se interessar muito pelas letras e começou a perguntar. E aí ele começou assim, ele me surpreende, ele já escreve ali o nome dele, ele
pede pra eu ir soletrando, aí eu falo. Aí ele já põe lá, Benício, ele escreve, depois do I, o que vem? Aí eu falo, o C da casa. E aí, sabe quando foi indo? E ele começou a gostar. Até ele ganhou um joguinho ali de letras, e aí ele vai, tudo que ele vê, ele fala, mamãe, como escreve? Vai falando. Aí, e a escola dele chama soletrar, e ele gosta de soletrar tudo. Aí ele fala, me soletra aí. Aí eu vou soletrando pra ele vai montando as palavrinhas. Mas ele gosta de estudar, eu percebo isso dele. Então, mas olha, você tá estimulando ele naquilo que você foi estimulada. Lembra que você tava lá? Que eu dava aula. Você dava aula? Exato. Né? Querendo ou não, você tá fazendo agora com aula particular, que é e é verdade, porque você até comprei um livrinho pra ele esses dias, muito legal, que você escreve e depois você apaga nele. E é de continha. E aí, quando eu vi, eu já tinha ensinado. Ele manda muito bem na continha. Então, assim, aí eu falo, filho, você tem 4... Eu gosto de carrinho, né? Você tem 4 carrinhos aqui nessa mãozinha. Nessa mãozinha aqui, ó, tem 3. Quantos carrinhos você tem? Aí ele conta, não deixa eu falar, e eu também não falo. Aí ele coloca e escreve nesse livrinho que você pode escrever e apagar. E ele faz um monte de continha. E até às vezes eu falo, eu não sei se eu tô indo até demais, porque ele é muito pequenininho. Mas ele gosta, só que aí ele pede e eu vou dando, né? Ali vou incentivando. Mas eu acho que tem um pouco disso, eu aprendi também com a minha mãe, não adianta, assim, né? Sim. Eu acho que a gente repete padrões, né? Ali de ensinar, e eu acabo ensinando bastante ele. E é isso, você que tá aqui nos assistindo, você tem que se estimular. Se você não for, se estimula a aprender sobre o mercado financeiro, né? Antes de você, às vezes, ficar assistindo bobagem, liga na BMC News, vê os nossos conteúdos. Todos os nossos conteúdos, eles são pensados em você. Se você olhar cada programa que entra, ele vem estimular uma parte da sua vida, né? E você sendo estimulado, você vai estimular o seu filho a ele realmente pensar que eu não devo só pensar no hoje, eu também tenho que pensar no amanhã. E você ensinar o seu filho... Sabe o que eu fiz com a minha filha mais nova? Ela vai fazer 15 anos agora, né? E ela quer um celular, ela quer um iPhone. Aí que eu fiz? Aí numa conta de um banco, lá tem um lugar para você colocar investimentos. Eu falei, olha, eu vou depositar um tanto na sua conta, só que você vai ter que colocar lá para investir, para que você chegar lá, se você gastar com boa, porque ela adora um iFood para comprar doce, né? E aí eu falei assim, você vai guardando. Chegar lá, se tiver o dinheiro lá, você compra, senão ela, pai... Será que eu consigo? Pra mim é muito difícil, mas é uma forma de estimular ela a aprender a guardar. Então você que está nos assistindo, às vezes pega o pessoal que você conhece e manda lá, veja um vídeo, algo da programação que você gostou, manda para as pessoas para que elas possam ser estimuladas a realmente a desenvolver. Mas Paula, onde você quer chegar, hein? Os planos são, assim, grandes, por sinal. Em termos de BMC, eu quero realmente que um dia a gente seja realmente assim muito essa grande referência, criar aí um índice, inclusive, que eu espero que a gente consiga ter também, índice BMC, acho que é um passo muito importante. A gente quero chegar a cada dia ter esse trabalho de conscientização, de educação para um número cada vez maior ali de brasileiros. E você falou um ponto que estava me chamando a atenção, que eu quero comentar antes que eu esqueça, quando você falou assim, você saber usar o seu tempo, na verdade, com a informação que te agregue. E isso é muito importante, que eu acho. Sim. A gente vive hoje num mundo muito concorrido, né? Falta tempo para muitas coisas. E as próprias redes sociais, às vezes as pessoas elas perdem muitas horas em redes sociais. Não tô falando nada para não ficar na rede, mas tentar usar deste tempo para algo que você aprenda. E isso eu uso no meu dia isso. Como o meu dia é muito corrido e eu tenho um foco, né, que eu falei, gosto de estudar, não vou pro ar se eu não estiver um pouco preparada, determinadas pautas, então eu acabo focando muito em consumir aquilo que vai me agregar. Às vezes as pessoas falam alguma coisa, eu me sinto mais extraterrestre. Quem? Fulano? Site de fofoca? Não sei, eu não vejo, não acesso, não sei quem é quem. E aí, muitas vezes, até falo, meu Deus, mas eu acho que eu tô em outro universo. Mas eu tento utilizar do meu tempo para algo que vai realmente mudar e aprender. E eu espero muito que as pessoas consigam ter essa consciência de que elas realmente só depende da gente prosperar. Ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer por você. Eu vou dar uma dica pro pessoal que tá nos assistindo. Sabe o que eu faço? Às vezes, quando o meu dia tá corrido, eu tenho várias reuniões, e aí eu não tive oportunidade de ver o jornal na BMC, alguma coisa. Gente, vai lá no YouTube, lá tem vários cortes. Vai lá, tá escrito lá, opa, isso aqui é importante eu assistir. Assista os cortes. A BMC News, ela tem várias informações. Se você não
conseguiu ver durante o dia, poxa, eu quero assistir o jornal, vai lá na íntegra, assiste, pega os cortes, e é isso que a Paula falou, é muito importante. Depende muito de você, busque a informação no lugar correto, e nós estamos aqui para isso, para que em todas as partes da sua vida a gente possa contribuir com você para que você possa realmente desenvolver. Esse é a nossa, como a Paula disse, esse é o nosso desejo. Chefa, é isso. Que bom te receber aqui. Eu que agradeço. Que bom sempre muito bom, aqui. Muito bom. Obrigada, parabéns pelo programa, por sinal, que é ótimo. Eu agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço, sempre um prazer. Quando precisar, tô aqui. Opa, a gente vai trazer ela aqui de novo, tá bom? Olha só, pessoal, já vai colocando a sua agenda aí, em breve nós vamos ter um programa especial de 1 ano aqui, 1 ano, vai ser um programa especial com vários convidados, a Paula já está convidada, vai fazer parte desse programa também, então olha, fica atento aí na nossa programação do BMC News, tem muito conteúdo bom pra você, tá bom? Um abraço e até semana que vem, pessoal, tchau!